Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de inglês com a Bíblia. A proposta aqui é realmente desenvolvermos essa capacidade de falar inglês através da Bíblia. Só que nesse formato aqui nós estamos utilizando, nesse módulo iniciante, diálogos cristãos para você que é cristão destravar definitivamente o inglês, tá bom? Então, se você sente o desejo em ajudar que este canal realmente esse material possa ser entregue a mais pessoas, então eu convido você a se inscrever e a compartilhar e a curtir, porque assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá certo? Então, sem mais delonga, vamos para a nossa aula. Bom, como de costume, tá certo? A proposta aqui com esse formato é destravarmos a nossa capacidade de ouvir e fala. Então não vai haver muito aprofundamento na gramática. Só alguns spoilers para justamente te sanar dúvidas. Teremos aulas específicas que utilizarei a Bíblia para isso, tá certo? E exercícios práticos, certo? Gravados e postos aqui no canal do YouTube para você que quer realmente dominar o inglês, cair de cabeça na cultura inglesa. Eu estarei utilizando sermões, estarei utilizando músicas cristãs em inglês, tá certo? E diálogos cristãos em inglês também, tá bom? Então vamos, sem mais delonga, como no mesmo formato que na aula anterior, nós vamos ouvir o diálogo. É a continuação da conversa entre John e Mary, tá certo? Algumas estruturas e palavras vão ser familiares, certo? Porque foi utilizado na primeira aula. E aqui vamos primeiro ouvir uma ou duas vezes para nós acostumarmos o nosso ouvido aos sons do inglês. Vamos lá. Que Deus possa estar abençoando o nosso estudo. Hi, John. What are you reading? I'm reading Genesis chapter 1. Really? What does it say? It says that God made light. Light? Yes, God said, "Let there be light," and there was light. Wow, God is powerful. Yes, He is. He made day and night. That is beautiful. I want to read it too. You should. It's easy and amazing. E aí, conseguiu entender o que eles estão conversando aqui, o teor da conversa? Não te preocupa, certo? Isso faz parte do processo, principalmente para você que é iniciante no inglês. Vamos ouvir novamente, tá? O que é que eles estão conversando para ver se fica um pouco mais claro o diálogo, a conversa entre eles dois. Hi, John. What are you reading? I'm reading Genesis chapter 1. Really? What does it say? It says that God made light. Light? Yes, God said, "Let there be light," and there was light. Wow, God is powerful. Yes, He is. He made day and night. That is beautiful. I want to read it too. You should. It's easy and amazing. E aí, conseguiu entender alguma coisa? Vamos agora Hi. ouvir, só que dessa vez acompanhado das falas dos personagens, para de forma visual a gente consolidar melhor e associar o som com a frase, certo? E reter melhor a informação. Vamos aqui, deixa eu colocar novamente o áudio do diálogo. Hi, John. What are you reading? I'm reading Genesis chapter 1. Really? What does it say? It says that God made light. Light? Yes, God said, "Let there be light," and there was light. Wow, God is powerful. Yes, He is. He made day and night. That is beautiful. I want to read it too. You should. It's easy and amazing. E aí, ficou mais fácil de associar, de captar aqui a mensagem que está sendo transmitida através desse diálogo? Ó, o diálogo ele se passa na igreja. Church significa igreja. Repete comigo. Repeat after me. Repete depois de mim. Church. Church. Fundamental que você repita aquilo que você está ouvindo, porque é assim que nós destravamos uma língua, um novo idioma, tá bom? At the significa na igreja, tá certo? At the church. At the church. Mary significa que pode ser que é uma transliteração para Maria em português
E John, João em português, tá certo? Ela começa o diálogo. Ela se aproxima de John e diz assim, ó: Hi John, what are you reading? Hi, em inglês, é uma forma de cumprimentarmos uma outra pessoa de maneira bastante informal, tá certo? E ela é equivalente a oi em português. Existem outras formas de você se cumprimentar de maneira informalmente, né? Casualmente, intimamente, com a outra pessoa. Mas hi é uma das palavras que nós estamos aprendendo para consolidar, construir a nossa base no inglês. Então, como é que eu digo oi em inglês? Muito bem. Hi. Hi. Um som soproso, né? Suave, vindo da garganta. Hi. Hi, John. E aí ela faz o quê? Uma pergunta. Observa que tem uma interrogação aqui, ó. Então isso sugere a nós que é uma pergunta, certo? E a pergunta é: What are you reading? Ela quer saber o que é que John está lendo. E a tradução para essa frase seria: O que você está lendo? Primeiro, a palavra what, certo, no inglês, significa o quê? Uma das traduções para o what significa o quê? Existem outras, mas para construir nossa base, certo? No inglês, entenda que o what, aqui a princípio, nesse contexto, significa o quê? O que você está, certo? Are you significa você está e reading significa lendo. O que acontece aqui? No inglês, quando eu quero fazer uma pergunta e eu utilizo o verbo to be, eu inverto a posição do sujeito, certo? Com relação ao verbo, colocando o verbo antes do sujeito e fazendo então a entonação de uma pergunta. E por que isso acontece no inglês? Para sugerir ao leitor ou ao ouvinte que uma pergunta está sendo feita e uma resposta se espera a essa pergunta. Mas pode acontecer no dia a dia, e isso acontece com frequência, que os nativos de língua inglesa, certo? Fogem da regra em geral, assim como a gente, como nós, né? Temos a tendência de reduzir sons, de falar errado, mas o que acaba acontecendo é que a informação, a mensagem, ela acaba sendo transmitida e entendida, que essa é o principal, né? Então, mesmo que você não inverta a posição do verbo com relação ao sujeito, né, da frase, ele ainda assim entenderá. Por quê? Porque você fará na entonação de pergunta. Então, é comum eles não seguirem a regra. Então, mas de forma geral, né, de forma gramatical, a gente, para fazer uma pergunta, a gente faz essa estrutura aqui, tá certo? Eu coloco o sujeito depois do verbo, que no caso aqui é o verbo to be, e faço a pergunta. Isso acontece com o verbo to be, tá certo? Na maioria dos outros verbos, a gente vai ver que não funciona assim. Eu coloco um auxiliar para dar ou sugerir que é uma pergunta. Mas sempre com o verbo to be, tenha isso em mente, que é o verbo ser ou estar, eu inverto a posição do verbo com relação ao sujeito ou à pessoa do discurso, que no caso aqui é you, e faço a pergunta. Agora observe uma coisa. Aqui, reading significa lendo. No português, quando eu quero dizer assim, ó, eu estou falando, certo? Eu estou dormindo, eu estou louvando, eu estou orando. Observe que eu utilizo o verbo estar e utilizo o verbo principal da ação, que é lendo, dormindo, orando, estudando. E ao final de cada uma delas eu coloco uma terminação, que dependendo do verbo pode ser indo, ando ou endo. Por exemplo, falando termina com ando, indo termina com indo, certo? Estudando termina com ando, vivendo termina com endo. E o que acontece? Quando eu quero usar esse tipo de estrutura, né, para transmitir a minha mensagem, no inglês, eu simplesmente acrescento esse ing, independentemente do verbo que seja. Observe que no português varia essas terminações, né? Ando, endo, indo. Viver,
Vivendo, eu estou vivendo. Falar, falando, eu estou falando. Pregar, pregando, eu estou pregando. Dormir, dormindo, eu estou dormindo. Então observa que varia um pouco, né? Ando, endo, indo. Mas no inglês, a única coisa que você vai fazer a esses verbos é acrescentar apenas ing, que vai remeter a essa ideia no português, tá certo? Então quando eu quero dizer assim, ó, eu estou pregando. Pregar em inglês significa, se diz preach. I am preaching. Percebe? Eu acrescentei o ing. Eu estou estudando a palavra de Deus. I am studying the word of God. Eu estou louvando. Louvar se diz praise. Aí eu quero dizer, eu estou louvando. I am praising. I am praising. Então, percebe que em todas elas eu só acrescentei ao verbo principal, que é o segundo verbo, certo? ing, para remeter essa ideia. E esse tempo de verbo, né, esse tempo de ação, o que nós podemos entender e contextualizar dele é um tempo, é um tempo de ação, aonde a ação está em andamento. Eu estou processando, executando aquela ação, certo? Então, para isso, eu utilizo essa estrutura ing. E no português, eu acrescento essas terminações, ando, endo, indo, ao verbo principal. Eu falo, eu estou falando. Em inglês fica I am speaking. I speak, eu falo, I am speaking. Eu espero que esse spoiler possa ter te clareado um pouco como usar essa estrutura no inglês, tá certo? Teremos uma aula, não se preocupe, teremos uma aula específica para gramática, usando a Bíblia, para que possamos entender com frases, certo? E correções em aulas gravadas que estarão disponíveis no YouTube. Mas eu acredito que você tenha pego aqui a ideia principal do uso desse tempo verbal que nós chamamos no inglês, de present continuous, certo? Present continuum, né? O próprio termo já sugere que a ação está em andamento, está em continuidade. Ela não foi terminada, tá certo? E aí, John, ele diz o seguinte, ó, I'm reading Genesis chapter 1. Mas antes de esmiuçarmos a fala de John, em inglês, quando eu digo assim, ó, o que você está lendo, você vai dizer assim, ó, what are you reading? What are you reading? Ou reading. O que acontece? No inglês, quando eles falam rápido demais, eles têm a tendência de transformar o som de D, certo? Vou cortar aqui, em som de R. E aí você acaba ouvindo reading, reading, ao invés de reading. Isso acontece muito com o inglês americano, tá certo? Mas se você prestar atenção, Mary, ela não diz assim, ó, what are you reading? Ou what are you reading? Não, ela não diz isso. O que acontece? Ela vai fazer isso, ela vai cortar o T, certo? Aqui o E, ele não tem som. Ele tem a escrita aqui, né? Mas não tem som, certo? Esse are, ele deixa de existir, que é o som que pronunciamos, né? Esse verbo to be, se eu estar da segunda pessoa, você é, você está. Nesse caso, você está. E ela faz assim, ó. What you. E emenda com you. E fica esse som. What you. Como se fosse um único bloco de palavras. What are you reading? Olha que interessante. Ao invés de você ouvir essas pausas, what are you reading? Ela fala, what are you reading? What are you reading? Hi, John. What are you reading? Vamos ouvir aqui novamente. Deixa eu... Ó. Prestem atenção. Hi, John. What are you reading? Hi, John. What are you reading? Hi, John. What are you reading? Então, assim, por que isso acontece? Como eu falei na primeira aula, para facilitar a compreensão, a comunicação e torná-la mais fluida, tá certo? Acontece muito. Nós fazemos no português, talvez a gente não perceba tanto porque a gente já está acostumado. Da mesma forma eles, tá certo? Então vamos lá. E aí John,
ele diz o seguinte. Deixa eu pegar minha caneta. I'm reading Genesis chapter 1. Observa que ele vai utilizar a mesma estrutura, mas agora para responder a pergunta dela, afirmando o que ela perguntou a ele. Mas antes de entendermos o que John falou, como é que eu digo em inglês o que você está lendo? That's awesome. What are you reading? What are you reading? Ou what are you reading? E como é que eu digo em inglês? Oi. That sounds great. Hi. Tá certo? E aí John diz assim, I'm reading Genesis chapter 1. Então você já deve ter pego a ideia aqui. Que I'm reading ou I'm reading significa eu estou lendo. Então quando você quer dizer em inglês que você está lendo determinada coisa, utilize essa estrutura. I'm reading. I'm reading. Só ressaltando aqui que I'm é a redução de I am. Para você ver como no inglês eles têm a tendência de reduzir sons, tá certo? Então, I am, I'm, quer dizer a mesma coisa. Eu sou ou eu estou. Mas o significado, o que vai determinar é o contexto. E nesse caso aqui é eu estou lendo. Utilizou a mesma estrutura na pergunta que ela fez, porém aqui numa afirmativa. E ele diz o que ele está lendo. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Então, Gênesis em inglês nós pronunciamos como Genesis. Genesis. Repeat after me. Genesis. That's awesome. Capítulo 1. Então, capítulo em inglês nós dizemos chapter. Chapter 1. Chapter 1. Capítulo 1. Como é que eu digo capítulo 1 em inglês? That sounds great. Chapter 1. Chapter 1. E aí Mary diz assim, ó. Really? What does it say? Opa, só que troncha. Deixa eu apagar aqui. Pegar de novo minha caneta. Eu espero que você esteja repetindo, tá certo? Really? What does it say? What does it say? Really? Para algumas traduções para essa palavra, nesse contexto significa sério? E ela faz uma outra pergunta, né? What does it say? Literalmente significa isso, ó. O que isso diz? O que isso diz? It faz referência, tá certo? Ao que ele está lendo. No caso é Genesis. Tá bom? E aí, para não repetir novamente, ela simplesmente coloca o it. Nós vamos também ter uma aula específica para o uso dessas partículas, tá bom? No inglês. E aí ela diz, really, what does it say? E se eu quiser adaptar essa pergunta aqui que ela fez a John, eu posso adaptar para mais próximo do português, que nós falaríamos da seguinte forma. O que está escrito? Tá certo? Porque se ela quer saber o que isso diz, ela quer saber o que está escrito. E aí ele responde, it says that God made light. Mas antes de entrarmos aqui no significado do que John falou, como é que eu digo sério em inglês quando eu estou surpreso, admirado com alguma coisa que me foi dito? Como é que eu digo isso em inglês? Tempo para você. Muito bem. Really. Really é a forma de pronúncia. E como é que eu pergunto a alguém o que está escrito ou o que isso diz em inglês? That's awesome. What does it say? What does it say? Preste atenção na pronúncia. What does it say? What does it say? Say. What does it say? What does it say? O que isso diz ou o que está escrito, tá certo? E aí John, ele vai e diz assim, ó. It says that God made light. It says,
pode ser entendido como isso diz que. It says that. Isso diz que Deus fez a luz. God made light. Como é que eu digo em inglês isso diz, ou eu posso adaptar para está escrito em inglês? That sounds great. It says. It says. Lembrando que esse it faz referência àquilo que se está lendo, no caso Genesis, certo? Isso é utilizado para não tornar repetitiva a palavra que já foi pronunciada anteriormente, tá bom? It says, certo? Says aqui vem do verbo dizer. To say, it says. It says that. Isso diz que. Como é que eu digo em inglês? Isso diz que. Quando eu quero explicar a outra pessoa o conteúdo daquilo que eu estou lendo. Em inglês. That sounds great. It says that. Como é que eu... E aqui, eu acredito que esteja claro para vocês, né, que God significa Deus. Made é o passado do verbo make, fazer. E light significa luz. Então, isso diz que Deus fez a luz. Como é que eu digo em inglês Deus fez a luz? That sounds great. God made light. God made light. Tá certo? Agora aqui uma curiosidade. Um spoiler aqui gramatical para vocês. Existe outra palavrinha em inglês que nós utilizamos para designar, para dar a entender que o verbo fazer, que é o verbo do, tá certo? Do e make, quando traduzidos, significa fazer. Mas o que vai determinar o uso de cada palavra é o contexto. Às vezes pode acontecer, na maioria dos casos, que a tradução seja a mesma, fazer. Mas o conceito, a ideia de utilizar esses verbos é o que determina, certo? Quando utilizar em uma situação e quando utilizar outra. O contexto faz toda a diferença no inglês. Então eu estou com uma cola aqui, o professor também usa cola, certo? Para explicar melhor para vocês o uso desses verbos. Veja só, o make, como vocês podem ver na tela, é no sentido de criar, produzir, fazer algo nascer, certo? Make é utilizado para fazer algo nascer, criar ou produzir, certo? Causar um resultado visível no final. Por exemplo, usamos make para criar algo, para preparar algo, produzir um resultado ou causar algo em alguém. Vamos aqui para o exemplo. Ó. Aqui, ó. Eu faço o café da manhã. Então seria make. I make coffee every morning. Por quê? Porque o café não existia. Mas agora existe, porque foi preparado. Então eu preparei algo. Então se eu preparei algo, não vai ser do, mas vai ser make. Certo? Outro exemplo aqui, ó. Ela fez um bolo. Em inglês fica she made, no passado, né, porque ela realizou a ação, a cake. Ou she made a cake. Ela fez um bolo. Ou seja, o bolo não existia, mas agora existe. Ou seja, o make, ele enfatiza o produto, o resultado final daquilo que se está criando. O outro exemplo aqui clássico, que nós acabamos de ver no diálogo, Deus fez a luz. God made the light. Ou seja, a luz não existia, mas Deus criou, né, o produto final, o resultado final foi a luz. Outro exemplo aqui, ó, este filme me faz feliz. This movie makes me happy. Ou seja, ele causa algo em alguém. Nesse caso, ele cria um sentimento, tá bom? Então, a ideia geral, principal aqui de make, a regra prática é, se algo é criado, produzido ou causado, use make. Make. Talvez isso seja novidade para você, e para quem é iniciante, mas à medida com que você vai fazendo uso daquilo que está aprendendo e aplicando no dia a dia, você vai conseguindo distinguir e aplicar cada palavra no seu contexto, tá certo? É desafiador no início, mas com a prática você vai vendo que isso vai se tornando cada vez mais natural e fácil de se assimilar. Veja aqui o verbo do, que também significa fazer, mas você vai utilizar o do como tarefa ou obrigação. Pense assim, ó, fazer algo, que é uma atividade, dever ou rotina. Nada novo é criado, você só executa uma tarefa. Ou seja,
trabalho, dever, atividades repetitivas, estudos, tarefas, serviços. Então, sempre que é uma obrigação ou uma atividade que você precisa apenas executar aquilo ali, então é do. Vamos aqui para alguns exemplos. Ó. Eu faço minha lição de casa. Então, como é que fica esse em inglês? I do my homework. Porque a lição eu não preciso criar ela. Ela já está ali, eu só preciso executá-la. Entende? Por exemplo, ó, ela faz o trabalho de casa. She does the housework. O trabalho de casa, ele só precisa ser executado. Você não precisa criar ele. Outro exemplo aqui, ó. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Do your job. Do your job. Tá bom? Pode ser um trabalho, um dever. Não especifica aqui que espécie de trabalho. Mas está relacionado a um trabalho cotidiano. A algo que precisa ser executado. Uma atividade rotineira. Então, eu utilizo do. Então, regra prática para o do é, se for dever, tarefa ou obrigação, use do. Mas se for de você ter que criar, você ter que criar algo do zero, certo? Ou seja, produzir um produto, então use make, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro o uso do make e do do. Do para atividades rotineiras obrigatórias. Make quando você precisar criar, produzir ou causar algo em alguém, como um sentimento, por exemplo. Tá bom? Teremos aulas específicas para destravarmos e assimilarmos o uso desses dois verbos. Então, aqui ele está dizendo, eu espero que você esteja gostando dessa aula, tá bom? Que esteja sendo realmente proveitosa. E, novamente, eu convido você para deixar o seu like, se você não fez ainda, e compartilhar com mais pessoas. Então, como é que eu digo em inglês? Deus fez a luz. Muito bem. God made light. Como é que eu digo em inglês? Eu estou lendo. That sounds great. I'm reading. Como é que eu digo em inglês? Oi. Hi. Hi. Como é que eu digo em inglês? O que isso diz? Ou o que está escrito? What does it say? What does it say? Como é que eu digo em inglês capítulo 1? Chapter 1. Chapter 1. Como é que eu digo em inglês? Sério? No sentido de surpresa e admiração. That's awesome. Really. Really. Espero que você esteja repetindo comigo. E aí Mary, ela faz uma pergunta, né? Light? Luz? E John diz assim, ó, yes, God said, let there be light, and there was light. Será que eu acho que deu para pegar aqui a ideia, não? Yes significa sim, em resposta à pergunta dela. Deus disse. God said significa Deus disse. Let there be light. Esse let there be é aquela estrutura, aquela expressão em português que haja. Lembra quando Deus estava na criação? Que haja isso, que haja aquilo. Então, essa expressão que haja é essa estrutura aqui que você está vendo aqui na tela. Em inglês, que se diz let there be light. Eu não digo assim, ó, let there be light. O que acontece aqui? Existe uma regra que quando uma consoante se encontra com outra, certo? Veja que são duas, a mesma consoante aqui que se repete. Você corta uma e emenda a palavra na outra, tornando um único som. Ao invés de você dizer assim, let there, você diz let there, let there, let there be, que haja. É a tradução para essa estrutura. Não tem que traduzir ao pé da letra, porque algumas expressões e estruturas não funcionam. Apenas aceite essa estrutura nesse sentido, que haja. Que haja o quê? Que haja luz. Let there be light. Como é que eu digo em inglês que haja luz? That sounds great. Repeat after me. Let there be light. Mais uma vez. Let there be light. That's awesome. E aí ele diz assim, que haja luz e, and, significa isso, tá? And, e, there was light. E houve luz. Então, there was significa
houve, tá certo? Em inglês, there was. There was nós utilizamos quando refere-se ao sentido de existir. Haver no sentido de existir. Às vezes no português a gente troca muito haver com ter. Mas aqui nesse contexto você não vai colocar, não traduziria com o verbo have, certo? Que é o verbo ter, que é utilizado como posse. Por exemplo, eu tenho um celular. I have cell phone, certo? Eu não colocaria o have aqui, porque o have ele é utilizado para posse. Já aqui, there was, que pode ser traduzido para o português como, em alguns contextos, como tem, não utilizaria have, mas essa estrutura, tá certo? There was, só que aqui está no passado. There was, houve luz. Então, there was light significa houve luz. Como é que eu digo houve luz em inglês? That's awesome. There was light. There was light. Como é que eu digo sim em inglês? Very good. Yes. Como é que eu digo Deus disse em inglês? Very good. God said. Como é que eu digo houve luz em inglês? There was light. There was light. E como é que eu digo haja luz? Let there be light. Let there be light. That sounds great. E aí Maria, Mary, né? Fica admirada outra vez e diz o seguinte, canetinha, wow, God is powerful. Wow, Deus é poderoso. Então, God significa Deus. Is é o verbo to be, né? Ser ou estar. Nesse caso, ele é, porque está afirmando uma característica de Deus. Power significa poder, força. Quando eu coloco essa terminação full, cria a palavra poderoso ou poderosa. Isso vai depender do contexto. Mas aqui vai ser poderoso. Então, em inglês, quando eu quero dizer assim, Deus é poderoso, eu vou dizer God is powerful. God is powerful. Agora, preste atenção aqui na pronúncia, certo? Aqui o D eu posso cortar e torná-lo um som de R. E pronunciar emendando com esse is. Is. God is. God is powerful. Ou eu posso pronunciar o som de D tranquilo. God is powerful. Deus é poderoso. Como é que eu digo em inglês Deus é poderoso? Very good. God is powerful. God is powerful. Repeat after me. God is powerful. God is powerful. Deus é poderoso. God is powerful. E logo em seguida, John, ele responde, yes, he is. He made day and night. Sim, ele é. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Ó, yes, he is. He made day and night. Sim, ele é. Ele fez. Olha novamente o make aqui no passado aparecendo. He made. Ele fez o dia. Opa, eu dei um garrancheiro aqui agora. Ele fez o dia e a noite. Então você percebe que o make ele está sendo utilizado dentro de um contexto onde Deus cria algo, produz algo. Então sempre que eu tiver que produzir alguma coisa, eu vou utilizar o make, certo? Como é que eu digo em inglês? Ele fez. That's awesome. He made. He made. Como é que eu digo sim, ele é? That's awesome. Yes, he is. Yes, he is. Agora preste atenção aqui na forma como ela pronuncia. Na verdade, como ele pronuncia. Ele não diz assim, ó, yes, he is. Ele simplesmente diz assim, ó, yes, he is. Yes, he is. O que que acontece? Ele omite o som do H aqui, né, que é um som soproso, he,
e emenda o S com esse I de he. E aí fica yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Certo? Mas você pode pronunciar normalmente como pausando, né? Não há problema. Você pode dizer yes, he is. Não há problema nisso. Opa, deixa essa minha caneta aqui aparecer. He made day and night. Ele fez o dia e a noite. Como é que eu digo em inglês sim, ele é? Mais uma vez. Repeat after me. Yes, he is. Or, yes, he is. Como é que eu digo em inglês ele fez o dia e a noite? That's awesome. He made day and night. He made day and night. E aí Mary, admirada com a resposta de John, diz assim, ó. That is beautiful. Eu acho que você já deve ter ouvido essa palavra beautiful. That is beautiful. Isso é lindo, isso é bonito demais de se ouvir, né? É o que ela quer dizer. E aí ela completa dizendo assim, ó. I want to read it too. Que significa eu quero ler isso também. Lembrando que o it está fazendo referência ao que ele está lendo aqui, tá certo? Para que isso não se torne repetitivo, a palavra Genesis. Então ele é omitido e acrescentado essa partícula it para fazer referência àquilo que se está lendo, tá bom? Como é que eu digo em inglês isso é lindo? That's awesome. That is beautiful. Ou eu posso simplesmente, assim como a palavra de. Hi, certo? John. What are you? Opa. Hi, John. What are you reading? Hi, John. Eu simplesmente posso pegar aqui, ó, cortar o som do T e torná-lo em som de R. That is beautiful. That is beautiful. I want to read it. Observa que aqui também eu posso tornar em som de R. Canetinha. Eu corto o som do D e coloco aqui um R, tá? E aí eu digo read it. Esse it é a forma de pronúncia. Read it too. Observa a regrinha que tenho aqui, ó, 2T. Um que termina e outro começa. E aí eu torno um único som. I want to read it too. I want to read it too. Eu quero ler isso também. Isso empolgou demais a Mary, que ela decidiu, então, ler exatamente o capítulo que John estava lendo. Como é que eu digo eu estou lendo em inglês mesmo? Muito bem, I'm reading. Ou I'm reading. Como é que eu digo o que você está lendo em inglês? What are you reading? What are you reading? Ou what are you reading? Ou reading, certo? Como é que eu digo em inglês o que isso diz? What does it say? What does it say? What does it say? Como é que eu digo em inglês? Deus fez a luz. That's awesome. God made light. God made light. Deus fez a luz. Como é que eu digo Deus é poderoso em inglês? God is powerful. God is powerful. Como é que eu digo em inglês? Isso é lindo, isso é bonito. That's awesome. That is beautiful. That is beautiful. E como é que eu digo em inglês? Eu quero ler isso também. I want to read it too. I want to read it too. I'm sorry. I want to read it too. To read it. To read it too. I want to read it too. E aí ela fala bem rápido, né? I want to read it too. Esse read it vira read it. Read it. I want to read it too. Eu quero ler isso também. E aí John, para finalizarmos aqui, né? Diz assim, ó. You should. Você deveria. Should significa deveria, devia, certo? Dependendo do contexto. You should. You should ou should. You should.
Você deveria. It's easy and amazing. It's easy and amazing. You should. Você deveria. Isso é fácil e incrível, ou seja, fácil de assimilar e entender, certo? Como é que eu digo em inglês você deveria? That's awesome. You should. Imagina uma situação em que você deveria expressar essa fala. Você deveria. Aí você aplica isso. You should. Não fica apenas aqui em repetir aquilo que está ouvindo. Tenta aplicar essas frases em situações diferentes. Nem que seja uma ou duas frases, mas vai treinando no dia a dia e você vai vendo como o inglês aos poucos vai se encaixando na sua rotina. Tá certo? You should. Você deveria. It's easy and amazing. É fácil. It significa é. Easy significa fácil. And amazing significa incrível. Como é que eu digo é fácil e incrível em inglês? That sounds great. It's easy and amazing. It's easy and amazing. Como é que eu digo você deveria? Muito bem. You should. Vamos agora ouvir novamente o diálogo para irmos então para a parte final da nossa aula. Tá certo? Vou soltar aqui o diálogo outra vez. Hi, John. What are you reading? I'm reading Genesis chapter 1. Really? What does it say? It says that God made light. Light? Yes, God said, "Let there be light," and there was light. Wow, God is powerful. Yes, He is. He made day and night. That is beautiful. I want to read it too. You should. It's easy and amazing. E aí, ficou mais fácil de entender e assimilar tudo? Vamos agora para o nosso quiz, né, do diálogo. Então aqui vocês vão ver na tela algumas frases, elas não vão estar na ordem que vocês viram no diálogo, mas estão embaralhadas, tá certo? E aí eu vou dando a frase em português e você vai ter que me dar a adaptação dela para o inglês, do próprio diálogo, tá certo? Por isso que era tão importante que vocês prestassem bem atenção e repetissem, porque vocês agora vão utilizar a memória ativa de vocês. Vamos lá. Como é que eu digo em inglês o que diz aí, no sentido de saber o que está escrito? Tempo para vocês. Acertou quem disse What does it say? What does it say? Escutem isso. What does it say? What does it say? Agora veja a transcrição, certo? De como isso está sendo pronunciado. What does it say? What does it say? What does it say? What does it say? Esse é um novo recurso para ajudar você a memorizar, assimilar melhor o som que está sendo produzido. What does it say? What does it say? What does it say? O que está escrito? Ou o que isso diz? What does it say? What does it say? Vamos para o What does it próximo. say? Deus é poderoso. Como é que eu digo isso em inglês? Acertou quem disse God is powerful. Veja o recurso aqui visual de como isso é pronunciado. Wow, God is powerful. De novo. Wow, God is powerful. Wow, God is powerful. God is powerful. Esse não é power não, tá, gente? É power. Power. Powerful. God is powerful. Mais uma vez. Wow, God is powerful. Wow, God is powerful. Vamos para a próxima frase aqui. Como é que eu digo Deus fez a luz em inglês? Acertou quem disse God made light. Vejamos como isso é pronunciado no inglês. God made light. God made light. God made light. Alguns dizem God. É uma diferença mínima, né, na pronúncia, mas é muito comum. Ó, novamente.
God made light. God made light. God made light. Próxima frase. Como é que eu digo em inglês Deus disse? Acertou quem disse? God said. Vejamos aqui o recurso de pronúncia. Ó. God said, God said. God said, God said. God said, God said. Deus disse. Próxima frase. Eu estou lendo. Como é que eu digo isso em inglês? Acertou quem disse? I'm reading. I'm reading, I'm reading. I'm reading. I'm reading, I'm reading. Eu quero ler também. Como é que eu digo isso em inglês? Muito bem. Acertou quem disse I want to read it too. I want to read it too. Vamos ver aqui o recurso de como isso é pronunciado. Ó. I want to read it too. I want to read it too. I want to read it too. Opa. I want to read it too. I want. Observa aqui, ó. Eu tenho dois T, porém o T do want não é pronunciado. É como se ele fosse ignorado ou unido com o to. Então ficando I want to. I want to. I want to read it. Read it. Aqui, ó. Read. Esse D aqui se torna um som de R e é emendado com o E. Read it. De it. O read it. E ele também tem um T, dois T aqui, ó. Mas o T daqui do it não é pronunciado. Pronunciando apenas o T do to. Ficando então I want to read it too. 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 Eu quero ler também. I want to read it too. I want to read it too. Próxima frase. Como é que eu digo é fácil e incrível em inglês? Muito bem. Acertou quem disse It's easy and amazing. It's easy and amazing. Vamos ver aqui, ó. Como se pronuncia isso. it's easy and amazing. Olha que interessante. Ele emenda, né? It's easy. It's easy and amazing. Então o D aqui não é omitido. And amazing. It's easy and amazing. It's easy and amazing. Repeat after me. It's easy and amazing. É fácil e incrível. It's easy and amazing. And amazing. It's easy and amazing. Próxima frase. Você deveria. Como é que eu digo isso em inglês? Muito bem. Acertou quem disse? You should. You should. Olha aqui, ó, como é que pronuncia. You should. You should. You should. You should. You should. Você deveria. You should. You Próxima should. frase. Como é que eu digo sério? Essa é mais fácil. Sério em inglês. Como é que eu digo isso? Um tom de surpresa e admiração. Muito bem. Really. Really. Olha aqui o recurso de pronúncia. Really? 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 Sério? Really? Isso é lindo. Como é que eu digo isso em inglês, minha gente? Muito bem. Acertou quem disse That is beautiful. That is beautiful. Olha aqui como isso é pronunciado. That is beautiful. Olha que interessante. Aqui ela não emenda o T com o verbo is, né, que é o verbo to be, ser ou estar, mas simplesmente ela pausa o som. Por isso que está aqui entre parênteses, tá? Ela diz That is beautiful. E aqui o T de beautiful ela transforma no som de R. Beautiful. Eu posso pronunciar beautiful ou eu posso pronunciar beautiful. As duas formas são aceitáveis, tá? That is beautiful. Novamente. That is beautiful. That is beautiful. Ele pausa. A língua ela chega a tocar o céu da boca, mas ela não pronuncia o T. That is beautiful. That is beautiful.
Como é que eu digo em inglês o que você está lendo? Foi a primeira frase, né? Depois de hi, que nós aprendemos. Como é que eu digo o que você está lendo em inglês? Acertou quem disse what are you reading? What are you reading? Vejamos aqui, ó. What are you reading? 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 Às vezes pode até que dê uma enrolada na língua, né? É porque a gente precisa mais treinar a articulação dessa frase. What are you reading? Novamente. What are you reading? What are you reading? O que você está lendo? What are you reading? Vira what are you reading? O que você está lendo? What are you reading? Como é que eu digo em inglês? Sim, ele é. Muito bem, acertou quem disse yes, he is. Ou yes, he is. Yes, he is. Olha aqui o recurso. Ó. Yes, he is. 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 É fundamental que você repita todas essas frases para que você possa trabalhar tanto a sua musculatura, a sua fala, né? Tanto quanto a sua capacidade também de ouvir. Mais uma vez. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Então, nós finalizamos aqui o nosso quiz, né? De acertos, né? Com relação a como se pronuncia no inglês, utilizando o recurso da língua portuguesa, certo? Vamos aqui dar uma geral no vocabulário que nós aprendemos hoje, né? De palavras no nosso diálogo. Por exemplo, Genesis. Genesis significa Gênesis. Chapter significa capítulo. God significa Deus, certo? Light tem duas possíveis traduções, luz ou leve. Por exemplo, se eu disser assim, uma refeição leve, em inglês vai ficar assim, ó, a light meal. A light meal, que é uma refeição leve, por exemplo, ou um café da manhã, um café da manhã leve, né? Você pode dizer a light breakfast. A light breakfast, tá certo? Powerful significa poderoso ou poderosa, dependendo do contexto. Easy significa fácil, como aprendemos, e amazing significa incrível. Vamos agora, eu vou ler novamente para vocês o diálogo, certo? Para no final agora nós ouvirmos novamente o diálogo sem acompanhamento nenhum, para ver se você consegue assimilar o que eles estão dizendo, ou tudo ou quase tudo, tá certo? Ó, Mary começa assim, ó. Hi John, what are you reading? Oi John, o que você está lendo? Aí John responde, I'm reading Genesis chapter 1. Eu estou lendo Gênesis capítulo 1. Really? What does it say? Sério? O que está escrito ou o que isso diz? It says that God made light. Isso diz que Deus criou a luz. Light? Luz? Yes, God said, let there be light, and there was light. Sim, Deus disse que haja luz e houve luz. Wow, God is powerful. Wow, Deus é poderoso. Yes, he is. Ou yes, he is. Sim, ele é. He made day and night. Ele fez o dia e a noite. That is beautiful. Ou that is beautiful. Isso é lindo, isso é bonito. I want to read it too. Eu quero ler isso também. Ou eu quero ler também. You should. Você deveria. It's easy and amazing. Ou it's easy and amazing. Isso é fácil e incrível. Agora vamos ouvir sem o acompanhamento das falas dos personagens. Hi, John. What are you reading? I'm reading Genesis chapter 1. Really? What does it say? It says that God made light. Light? Yes, God said, let there be light, and there was light. Wow, God is powerful. Yes, he is. He made day and night.
That is beautiful. I want to read it too. You should. It's easy and amazing. E aí? Conseguiu de 0 a 10? Qual é a nota que você dá a si mesmo depois de trabalharmos e repetirmos estrutura frase por frase? Conseguiu assimilar melhor as falas dos personagens desde o momento em que você ouviu pela primeira vez até agora? Eu espero realmente que tenha facilitado a tua compreensão. Se não, se ainda sentiu dificuldades, volta, escuta novamente os áudios, né, do diálogo e repete, tá certo? E escuta sem as legendas para que isso vá se tornando cada vez mais significativo para o teu cérebro, tá certo? Que Deus possa te abençoar. Isso é uma jornada, estamos começando agora, praticamente. E consistência e disciplina é o segredo para destravar a fluência. Que Deus possa estar abençoando sua noite. God bless you.